Mas eu queria falar com você uma coisa séria, sabe, o que está acontecendo hoje. Esse vídeo é para vocês, lideranças, e vocês que, por algum motivo, saiu da igreja, deixou a igreja, abandonou a igreja e não quer saber mais do Evangelho do Senhor Jesus. Não estou falando de templos, estou saindo do corpo de Cristo. É sobre isso que eu estou falando hoje. O que é pastor? Eu não estou falando do pastor da igreja, estou falando o pastor, aquele homem que está lá no campo, pastoreando. O que ele faz? Ele pega o gado. Quando nós falamos de gado, nós estamos falando de carneiro, de bode, bezerro, tudo, cavalo. Então, aquele pastor de ovelhas, vamos levar para as ovelhas, aquele pastor de ovelhas, o que ele faz? A pergunta que eu deixo no ar é essa. O que o pastor de ovelha faz? Ele pega as ovelhas e conduz para onde? Pro pasto. Para quê que ele conduz para o pasto? Para ela se alimentar, não é isso? Então as ovelhas vão para o pasto para se alimentar. Você conduz a ela ao pasto. Pronto, agora vamos trazer para a igreja. Por que esse pastor, esse homem que está à frente da igreja, é chamado de pastor? Para conduzir as ovelhas da igreja, os membros da igreja, para se alimentar. Pastor, se alimentar do quê? Do que as ovelhas da igreja precisam se alimentar? Vamos lá. Em João 6,35 diz, o Senhor Jesus diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vir a mim nunca terá fome. E quem crê em mim jamais terá sede. O que as ovelhas fazem no pasto? Comem e bebem. Então, o que as ovelhas da igreja têm que fazer? Comer e beber. Aí você fala: pastor, vamos montar um banquete literal na igreja para comer e beber? Não, veja que interessante. O Senhor Jesus em João 10 diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me conhecem. Repare que interessante. Ele está falando de pessoas e está trazendo uma representação sobre ovelhas, porque as pessoas ali naquele momento são pessoas do campo. E quando Jesus traz essa conotação, faz com que elas entendam aquilo que o Senhor Jesus está falando. Às vezes Jesus fala conosco e nós não compreendemos a profundidade daquilo que ele está dizendo para nós, para mim e para você. E aí nós ficamos aéreos, despercebidos. Mas o Senhor Jesus, com a sua sabedoria, traz a mensagem para nós, para que venhamos a compreender. O que eu quero dizer é que nós, como os pastores, líderes das igrejas, nós somos o principal responsável em conduzir as igrejas para o pasto, as ovelhas para o pasto. Para onde? Para se alimentar. Se alimentar do quê, pastor? Da palavra do Senhor. Não se alimentar do meu eu, do meu ego. Não é se alimentar dos louvores da igreja. Que louvor lindo, é bonito, é maravilhoso, mas não vai edificar a igreja. O que edifica a igreja é a palavra de Deus, somente ela. Porque a palavra é o Senhor. A palavra estava com Deus e era Deus. E é Deus. Então nós dizemos que o verbo se fez carne, não é isso? Quem é o verbo? O verbo é Jesus. Então é a palavra, é o Senhor Jesus quem edifica a igreja. Porque ele é o verdadeiro pastor da igreja, não sou eu. Eu apenas sou co-pastor dele. Eu estou conduzindo o rebanho dele, para o reino dele. Então eu tenho que pegar essas pessoas que estão dentro da minha responsabilidade e conduzi-las ao pasto, conduzi-las a um local onde elas não mais terão fome, não mais terá sede, que é o Senhor Jesus. Então minha função como líder não é tosquear as ovelhas do Senhor, não é se alimentar da carne delas. A minha função é unicamente levá-las para o pasto, levá-las para o reino do Senhor, conduzi-las ao Senhor Jesus como um canal. Então o pastor tem que ser o canal para conduzir as ovelhas para o Senhor Jesus.
e não se aproveitar delas. O que nós temos visto hoje? A maioria das pessoas que nós temos visto são pessoas que foram feridas e deixaram a igreja. Você fala, são pessoas que são fracas, que é alguma coisa. Nós sabemos que as pessoas já têm uma certa fragilidade, tá bom? Mas a liderança, ela não está preparada para receber essas pessoas frágeis. O que ela faz? Ela repele. E aí os membros da igreja também copiam, repelem também. Ou seja, cada um monta a sua facção, cada um fica separados e não acolhe as pessoas que chegam na igreja. O que nós temos visto hoje é uma igreja que repele mais do que aquela igreja que acolhe. E aí as pessoas ficam no mundo. Ela não tem direção, não tem acolhimento, nem pela liderança, sabe? Principalmente pela liderança, que nós estamos falando que é o maior responsável hoje da igreja. Não está tendo a percepção de fazer com que essas pessoas se mantenham dentro da obra do Senhor. Porque a obra não é sua. Nós não podemos ver a igreja na ótica pessoal. Nós temos que observar a igreja de maneira global. Porque nós só pertencemos a ela, mas nós não somos o dono da igreja. O dono da igreja é o Senhor Jesus. Então, tudo que as pessoas fizerem, elas vão prestar conta a Ele. Inclusive eu, principalmente eu, como liderança da igreja, é que vou prestar conta ao Senhor Jesus, principalmente. Então é sobre isso, amados. Que nós possamos ser uma igreja hoje que acolhe mais e tosqueia menos. Porque as pessoas que estão lá fora são feridas por questões graves. Estupros, né? Violação, para vocês que estão em Moçambique. São pessoas que são abusadas sexualmente, né? Quando não acontece o ato, mas são abusadas sexualmente. Isso é um absurdo. Principalmente homens líderes que buscam atrair os meninos da igreja e abusam desses meninos. Criam times de futebol para fazer parte da igreja e acabam abusando da criança, do jovem que está ali, como se fosse dele. E homens casados, nós temos visto isso. Então são escândalos e aberrações que estão acontecendo dentro da igreja do Senhor Jesus. Essa igreja não é sua. Essa igreja não é minha. Então nós temos que ter muita responsabilidade com essa igreja. Porque esse trabalho que tem sido feito aí é um trabalho fracassado. Porque você não está tendo a responsabilidade de conduzir as ovelhas para a pessoa certa, que é o Senhor Jesus. As pessoas não têm se alimentado, por isso está indo embora. Você acha que uma ovelha alimentada dentro da igreja, será que ela vai embora? Eu acho que não. Então está faltando a palavra. Porque os homens de Deus que estão na igreja hoje têm preguiça de pregar. Têm preguiça de ensinar a palavra. Têm preguiça de receber as ovelhas na sua casa. Porque eles falam, aqui não é igreja. Temos que separar a igreja de casa. Não é assim, você está a serviço em tempo integral. O tempo todo. Então se você não quer, se você sente esse pavor, largue. Entregue na mão de uma pessoa que esteja qualificada e esteja à disposição de fazer o que você não está fazendo. O que nós temos visto aí muitas vezes são pregadores que vão à igreja pregar e acham que o trabalho já está terminado ali. Não! Ali é o local mais raso do seu ministério. É o local que tem menos importância. O local que tem mais importância é o pastoreio, em que você vai nas casas das pessoas e investir tempo, não é gastar tempo. Você vai investir tempo na casa das pessoas, indo lá, falar do Senhor Jesus, ver os problemas que acontecem dentro dos relacionamentos entre filhos, pais e filhos, filhos e pais, e mães, e marido e mulher. Tudo é sua responsabilidade. São ovelhas que estão debaixo da autoridade do Senhor Jesus através da sua vida. Que você tem que chegar lá, pastorear, ajudá-las, conduzi-las a sair dos problemas. E não trazer mais problemas para essas pessoas. O que nós temos visto hoje são pastores que não são resolutores de problemas, mas traz problemas para a vida das pessoas. E cobram por isso. Minha gente, é um absurdo. É um absurdo, porque o que nós temos visto dentro da igreja são tosqueamento mesmo. Pastores que puxam dinheiro das ovelhas.
para construir uma parede, para pintar um prédio, para colocar ar-condicionado, para colocar vidro. E aí quando a ovelha chega lá, nós temos visto até piada disso, gente. É um absurdo. É uma imoralidade que nós temos visto dentro da igreja. Eu fico indignado. Aí nós vemos a igreja lá, tá lá. O cabra tá na igreja, doente, passando necessidade. Vamos orar para que... É verdade. Não é mentira, eu já vi muitas vezes isso. Vamos orar para arrumar dinheiro. Mas não, nós temos que romper em fé. Nós temos que estar aqui na frente da obra do Senhor. Temos que estar com um prédio bonito. Vamos botar um porcelanato de porcelana de verdade. Vamos colocar um blindex na nossa janela e chega a encher a boca para falar. Misericórdia. Então peça a misericórdia do Senhor Jesus todos os dias. Pastor tem que alimentar as ovelhas. Senão isso vai ser cobrado de você. Isso vai ser cobrado de você. Como homem e mulher de Deus que está à frente da obra. A obra do Senhor não é brincadeira. Não é para estar fazendo congresso internacional de não sei das quantas. Congresso disso. Vou fazer um acampamento. Vou cobrar da igreja. Faça na escola. Faça acampamento na escola. Agora você pega e vai fazer um acampamento da igreja num lugar bonito, ornamentado. Não, porque todo mundo quer. Quer, claro que quer. Mas nem todo mundo tem acesso. Você vai pagar pelas ovelhas que não vão poder ir? Não, então faça um trabalho correto. Faça um trabalho correto de fazer com que as famílias estejam juntas. Não hajam grupos na igreja, mas que todos sejam um corpo de Cristo edificado. Para que não haja separação. A obrigação é sua como líder. Esse vídeo aqui é um alerta que o Senhor colocou no meu coração. E eu estou falando de livre e espontânea vontade para você que está errando isso. Para que você não erre mais. Se você pulou esse vídeo, se você assistiu até aqui, que Deus te abençoe.